Diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, uma vez mais, Senhor, nos prostramos diante de Ti, Pai. Clamamos ao Senhor, ó Deus, para que a Tua infinita misericórdia, Senhor, permaneça, Pai, sobre a vida da Tua igreja, Senhor, sobre a vida do Teu povo, ó Pai querido e santo. Que na noite de hoje, Pai querido, as Tuas mãos de poder, ó Pai, toquem, Senhor, em cada vida. Que cada um, ó Pai, possa se sentir, ó Deus, abraçados pelo Teu Espírito Santo, ó Pai querido. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós clamamos ao Senhor. Toma-nos, ó Pai, em Tuas mãos, Senhor. Nos sustenta, Pai, nos dá graça, nos dá vigor, nos dá entendimento e sabedoria, Pai querido, para que possamos, ó Pai, continuar, ó Pai, marchando, Senhor, rumo à glória eterna. Por isso eu peço a Ti, ó Pai, que na noite de hoje não venha ser eu, mas sim o Teu Espírito Santo, ó Pai, a falar com a Tua igreja, Senhor, para que o Teu nome seja ainda mais glorificado, Pai querido, e que a Tua palavra, Senhor, venha encontrar um coração contrito, e que ela possa causar o efeito necessário em nossas vidas, para que nós possamos sair daqui, ó Deus, diferentes, ó Pai, da maneira que entramos, e o Teu nome, ó Deus, seja ainda mais glorificado. E desde já, Pai, eu Te louvo e Te exalto, em o nome de Jesus. Amém e amém. Tomai os vossos assentos, meus irmãos. Eu quero trazer aqui uma palavra do Senhor aos nossos corações. Queridos, eu estava meditando nessa passagem hoje, e o Senhor falou grandemente comigo acerca do que nós iremos tratar na noite de hoje. Meus queridos, pensando maduramente, será que estamos vivendo essa realidade na igreja, como nós lemos aqui? Nós lemos aqui que o povo seguia a doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações e com temor em cada alma. Aí eu pensando, meus queridos, será que estamos agindo assim? Eu penso que o nosso Deus, Ele sempre direciona o seu povo da maneira que nós conseguiremos alcançar a glória eterna, a salvação eterna. Mas o Senhor nos deixa as diretrizes que nós devemos seguir. Ele deixa através das Escrituras o meio que nós conseguiremos alcançar a salvação eterna. E nós, como cristãos, nós devemos refletir, meus irmãos, se nós estamos seguindo tudo aquilo que o Senhor nos deixou como exemplo para a salvação eterna de nossas vidas. É preciso, irmãos, refletir sobre isso. Eu sempre digo que é muito fácil chegar aqui à frente e pregar bênção para a igreja, pregar prosperidade para os irmãos. Isso é fácil e é muito bom, queridos. O Senhor tem isso para nós mesmos. Mas eu não vejo nenhuma bênção chegar na vida de um cristão sem estar condicionada à obediência, sem estar condicionada a seguir os princípios
a qual o Senhor tem deixado ao seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas parece que as coisas têm mudado. Parece que os irmãos, e eu estou dizendo aqui no sentido geral, as pessoas têm largado um pouco a doutrina dos apóstolos, têm deixado um pouco de lado a comunhão entre os irmãos, o partir do pão tem esquecido, as orações têm ficado para segundo plano, e o temor a Deus, muitos têm se esquecido. Queridos, sem essa receita, nós não conseguiremos chegar na glória eterna. O Senhor tem prazer em abençoar o seu povo, mas é necessário nós estarmos enquadrados nesses quesitos, a qual está escrito aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Na doutrina dos apóstolos. O que é isso, meus irmãos, a doutrina dos apóstolos? Quando falamos sobre a doutrina dos apóstolos, o que de fato é para nós nos dias de hoje? Basta nós olharmos o que eles pregavam, o que os apóstolos pregavam. Eles pregavam, meus queridos irmãos, o tempo todo, eles pregavam e ensinavam acerca de Jesus. Eu não vejo os apóstolos dizendo: olha, estenda a sua mão que a bênção está chegando, olha, agora é noite de vitória, olha agora. Eu não vejo isso, irmãos. Eu vejo eles falando acerca de Jesus, eu vejo eles falando da salvação em Cristo Jesus, eu vejo eles falando, meus irmãos, como Jesus nasceu, como Ele viveu aqui entre nós, como Ele morreu, e o porquê que Ele morreu. Mas eles falam também como Ele ressuscitou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e foi assunto ao céu, aleluia. Os apóstolos falavam, meus irmãos, e ensinavam sobre o Mestre Jesus. E muito particularmente eu quero refletir junto com você. E o que nós estamos falando nos dias de hoje? Nós estamos falando acerca do Mestre? Nós estamos falando acerca daquele que tem o poder de mudar a nossa história? Ou nós estamos promovendo bênçãos para as pessoas? A bênção só pode estar em nossas vidas se o nosso Senhor estiver primeiro. Eu tenho que receber o Senhor como meu único e suficiente Salvador e também Senhor da minha vida. Só assim as bênçãos me alcançarão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os apóstolos, eles ensinavam acerca do Mestre. E fala também da comunhão. Queridos, como podemos dizer que temos comunhão uns com os outros se não amamos o nosso irmão? Para que eu tenha comunhão com algum dos irmãos, eu tenho que amar o meu irmão, senão eu não consigo ter comunhão com ele. E amar significa aceitar ele da forma que ele é, não querer moldar ele da maneira que eu quero que ele seja. Como eu posso falar de que eu tenho comunhão com o meu irmão, se eu não gosto de estar com o meu irmão, se eu não me sinto bem em estar com o meu irmão? Que comunhão é essa? Os apóstolos, eles falavam sobre comunhão, sobre estar junto, sobre estar participando do mesmo sentimento, sobre estar vivendo debaixo do mesmo teto, adorando o mesmo Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje parece que Deus se dividiu em várias partes, porque a igreja uma prega um Deus, a outra igreja prega outro Deus. Não existe comunhão entre os irmãos. Para que eu tenha comunhão, eu tenho que amar meu irmão. E quando eu amo meu irmão, eu sinto prazer que ele esteja comigo. Eu achei tão bonito, meus irmãos, hoje, pela manhã, 6h15 da manhã, quando eu estava lá no sepultamento ali do nosso irmão Cícero, tem um senhor amigo dele, e ele falou: olha, eu nunca mais vou ter um amigo como esse. Irmão Cícero era meu amigaço, não tem outro amigo como ele, eu nunca tive outro amigo como ele. Minha esposa está aí, estava junto comigo, ela viu. Eu falei: que coisa linda, né?
nós somos capazes de dizer que nós temos amigos, irmãos? Nós somos cristãos? Detalhe, ele não é cristão. E nós como cristãos, será que nós estamos amando assim como o Senhor nos amou? Eu estou dizendo isso, meus amados, para a gente poder refletir, pensar um pouco naquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Eu só posso convidar alguém para minha casa, para almoçar comigo, para ceiar comigo, se eu tiver comunhão com ele. Senão eu não sou capaz de convidá-lo. Agora, se eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus, se o Espírito Santo habita em mim, eu tenho amor, porque a palavra do Senhor nos ensina assim, que o amor de Cristo está em nós, e se está em nós, não tem espaço para que eu tenha algum desprazer com os meus irmãos. Eu sempre tenho dito aqui, desde que eu vim para cá, que igreja, para mim, eu olho a igreja como uma família, e uma família tem que ser unida, ela tem que estar junto, vencendo as batalhas juntos, os desprazeres juntos. Tem um enrosco aqui, um enrosco ali, é normal. Um irmão às vezes faz uma coisa que desagrada o outro irmão e acaba ficando meio ríspido um com o outro, mas é momentâneo, daqui a pouquinho já passa, está tudo junto de novo, porque é família. A igreja tem que ser assim também, queridos. Nós temos que amar o nosso irmão assim como o Senhor nos amou. Você já pensou para que, se fosse necessário o Senhor amar a mim e a você, mas tinha que tirar todos os nossos defeitos, será que isso daria alguma coisa, irmão? Acho que não. Nós temos tantos defeitos, amados, só que nós não enxergamos, só enxergamos o defeito do outro. Nós temos que aprender a trabalhar isso em nós, aprender que o amor de Cristo está em nós, e esse amor, ele gera comunhão. Nós só temos comunhão porque o amor de Cristo está em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em 1 João 1, verso 7 diz assim: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas, como está dizendo aqui, mas, vírgula, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então temos que estar na luz. Que luz é essa? Temos que estar em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda em 1 João 4, no verso 7 e 8, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha como é importante, meus amados irmãos, o amor de Cristo estar em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Somos unidos por causa do amor de Cristo, e é por isso que nós amamos uns aos outros. Assim nos tornamos uma grande família em Cristo Jesus. A família, ela não tem prazer em ver o seu ente sofrendo, ela quer ver ele bem. Assim somos nós como igreja. Eu não consigo olhar para o meu irmão, saber que ele está mal e eu não fazer nada. Ainda tem outros que falam: bem feito, esse deve estar pagando o preço. Ô irmão, que é isso? O amor tem que estar em nós, o amor de Cristo tem que estar em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E o partir do pão, falamos sobre comunhão, perseverar unânimes no templo. Como que eu posso partir o pão, estar com meus irmãos, comungando a mesma fé, participando do mesmo pão, se eu não tenho comunhão com eles? Percebe que uma coisa está ligada à outra, não tem como tirar uma coisa separadamente, tem que estar todos no mesmo ambiente. Na igreja nós temos que ter comunhão, nós temos que ter o partir do pão, nós temos que estar olhando para os nossos irmãos, nós temos que ser atentos à necessidade do nosso irmão, porque as Escrituras nos ensinam assim, que a necessidade do meu irmão é a minha necessidade também, a alegria do meu irmão também é a minha alegria. E é só isso que trata a Bíblia? Não.
Ela fala: a tristeza dele também é a minha tristeza. Eu não posso me alegrar quando meu irmão está triste, passando por uma dificuldade, e eu falar: não é problema dele. Que amor é esse que está sobre as nossas vidas? E aí chega no dia da ceia do Senhor, como que nós vamos compartilhar do pão? Se eu tenho algumas reservas com o irmão A, com o irmão B, com o irmão C, eu posso tocar no corpo de Cristo assim? Não posso. Eu tenho que primeiro me acertar com o meu irmão, para depois eu poder tocar na ceia do Senhor. E diz um pouquinho mais ainda, nas orações. Meus queridos, a oração é fundamental para o cristão. A oração é que mantém o crente em pé. A oração é o combustível para a igreja ser uma igreja vitoriosa. A igreja que não ora, ela não cresce. A igreja que não ora, ela não vence o inimigo, ela fica estagnada. É necessário, meus irmãos, estarmos orando, buscando a presença do Senhor. O combustível do crente é a oração. Imagina, irmãos, uma igreja que não ora. Será que existe a possibilidade dela crescer, vencer batalhas, romper, como nós falamos? Vamos romper, mas como romper sem oração? O inimigo dá risada quando você vai para cima dele. A igreja não ora, a igreja não se consagra, a igreja não busca. Mas será, eu quero fazer a mesma pergunta que eu fiz no comecinho, será que nós estamos enquadrados em tudo isso? Será que nós estamos vivendo esse evangelho a qual os apóstolos apresentaram na igreja primitiva? Será que nós estamos vivendo esse evangelho? Será que nós estamos orando, amando o nosso irmão, perseverando? Temos que refletir, meus queridos irmãos, acerca disso. Cristo ensinou os apóstolos acerca da oração. Cristo ensinou os seus discípulos. Todo aquele que é discípulo do Senhor, ele tem que estar em oração, em constante oração. Os apóstolos ensinaram isso para a igreja primitiva. E nos dias de hoje, o que nós estamos ensinando para o povo? Me permita dizer? Campanhas, movimentos, não estou falando aqui da igreja, estou falando no sentido geral. Hoje o círculo de oração, irmão, o que é círculo de oração, queridos? É a coluna de oração, é as irmãs que o Senhor levantou para interceder pelas causas da igreja. Não estou dizendo aqui, mas o povo, as irmãs só querem cantar hoje. Ninguém quer orar mais oração não vem. Queremos ter vitória, meus irmãos, mas sem alguns requisitos a qual o Senhor está nos alertando na noite de hoje, é difícil. A igreja de Cristo não pode funcionar bem sem oração. Nós devemos orar uns pelos outros. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Cristo, ela tem muito a nos ensinar, meus irmãos. Sabe por quê? Porque quando ela se reúne com um propósito. Quando ela se reúne em oração, ela compartilha de um mesmo sentimento. Aleluia, porque somos um só corpo. E um só corpo, esse corpo, ele não se divide, porque é o corpo de Cristo. Aleluia. Percebe que nós temos que deixar algumas coisinhas de lado, porque senão nós não fazemos parte do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo não pode ser dividido. Não pode ter dentro da igreja o partido A, o partido B, o grupinho A, o grupinho B. Irmão, isso é igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos relatar, meus irmãos, que Deus não mudou e jamais mudará. Aí vem a pergunta que não quer se calar: mas por que hoje nós não temos mais batismo com o Espírito Santo das igrejas? Por que nós não temos mais milagres dentro da igreja?
curas através das orações. Por que não acontece mais isso? Será que o nosso Senhor mudou? A Bíblia fala que não, que Ele continua o mesmo. Se Ele continua o mesmo, por que os milagres não acontecem? Nós temos que refletir sobre isso, irmãos. Nós temos que refletir sobre isso. Sabe por quê? Porque nós estamos preocupados somente com a bênção do Senhor. Nós não estamos preocupados com as outras coisas. Nós temos que nos preocupar em servir a Cristo conforme está escrito nas Escrituras, para que as bênçãos do Senhor venham nos alcançar. Meus irmãos, eu acredito numa conversão em massa de pessoas. Eu acredito, sabe por quê? Porque eu sei e conheço o Deus que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito num grande avivamento no meio do povo de Deus. E ele vai acontecer. Mas eu não acredito que seja o avivamento que o povo está esperando. O povo hoje confunde movimento com avivamento. O povo hoje acha que avivamento é os irmãos estar aviãozinho no meio da igreja, na hora da mensagem o irmão está orando em línguas. Não é que é proibido não, irmãos, mas isso não é avivamento. Avivamento eu só tenho quando eu estou em Cristo Jesus. E para que eu possa estar em Cristo Jesus, eu tenho que estar inserido nesse contexto a qual estou dizendo aqui. Se eu não estiver inserido nesse contexto, eu não tenho como estar em Cristo Jesus. Se eu não estou em Cristo Jesus, logo eu não posso ter avivamento. O avivamento ele parte quando o povo se arrepende dos seus pecados. Quando eu me arrependo dos meus pecados, eu fico com o coração quebrantado. Quando eu estou com o coração quebrantado, eu me aproximo mais de quem? Do Senhor, irmãos. Aí é onde eu recebo o avivamento. Mas sem se arrepender dos pecados, não tem jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Para termos esse avivamento, queridos, precisamos destas mudanças. Oh glória! A igreja só pode crescer em espírito e em verdade, meus irmãos, quando nós observarmos as diretrizes do Evangelho de Cristo. Quando nós observarmos isso, a igreja começa a crescer. Nós vemos aqui que a igreja crescia, o Senhor acrescentava aqueles que Ele queria que fosse salvo. Quem acrescenta, irmãos, é o Senhor. Mas Ele acrescenta através do nosso arrependimento, quando Ele vê que a igreja está comprometida, quando a igreja está com o mesmo sentimento. O crescimento da igreja, irmãos, tem sido discutido no nosso meio, mas assim de uma forma, eu posso até dizer assim, um pouco leviana. Por quê? Porque o crescimento hoje, ele é discutido de uma forma relevante, mas por quê? Porque se vê hoje só o número de pessoas, com foco em um só. Eu não preciso dizer aqui que os irmãos sabem. O foco é um só. Mas qual é o foco que Jesus tem para salvar o povo? Para alcançar o povo? Não é a salvação de almas? Será que nós conseguimos enxergar isso nos dias de hoje? O povo preocupado em salvar almas? Vocês entenderam o que eu quis dizer, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, queridos, nesse avivamento ainda. Eu digo isso porque uma vez que nós formos avivados, nós vamos ver a glória do Senhor manifestar no meio da igreja. Mas a glória do Senhor só se manifesta quando há arrependimento, quando o povo enxerga, quando ele olha para dentro dele e percebe que ele precisa de mudança. Louvado seja o nome do Senhor. Ao contrário disso, vemos uma grande parte de pessoas nas igrejas, meus irmãos, que não buscam mais a transformação, não buscam mais o arrependimento, não buscam mais a santificação.
difícil pregar sobre arrependimento nos dias de hoje, sobre santificação nos dias de hoje, porque o povo não quer dar ouvido, o povo quer saber da bênção, mas dobrar o joelho, pagar o preço, buscar intimidade com Cristo, ninguém quer. E a palavra do Senhor lá em Hebreus vai nos dizer, lá no capítulo 12, verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu creio, meus irmãos, em uma igreja mais envolvida com as orações. Eu creio numa igreja, num corpo de obreiros mais comprometidos com a obra do Senhor. Eu creio, meus irmãos, em uma igreja evangelizando nas ruas. Se eu não acreditasse nisso, queridos, eu não estava aqui. Eu creio numa igreja preocupada com a necessidade dos irmãos lá fora. Eu creio em milagres acontecendo em nossos cultos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio em enfermos sendo curados através da oração da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, meus irmãos, em batismo com o Espírito Santo ainda, porque eu sei que Ele não deixou o homem. Eu creio no batismo com o Espírito Santo, aleluia. Queridos, o nosso Deus, vou repetir, Ele não mudou. Ele ainda continua operando milagres no meio do seu povo. Aí em Hebreus 13:8 vai dizer o que? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tiago 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eu creio, meus irmãos, nas mudanças, porque eu sei que no nosso Deus não há variação, Ele não muda. Aleluia. Olhando assim, queridos, eu volto a perguntar: por que não há mais batismo? Será que falta oração? Será que falta fé, meus irmãos? Quando eu olho aqui nas Escrituras, eu vejo vários exemplos de pessoas que se dedicavam tirando períodos de oração. E após os períodos de oração, os milagres aconteciam. O milagre não acontecia antes, não, irmãos. Só acontecia depois da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, todos conhecem a história de Daniel? Daniel foi um homem que tirava um período de oração 3 vezes ao dia. Hoje o povo não consegue orar uma vez. Paulo, apóstolo dos gentios, após a sua conversão, meus irmãos, teve uma vida dedicada à oração. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda exortava o povo a orar, mostrava a importância da oração ao povo. Está lá em Efésios 6,18: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica, por todos os santos. Não era por ele, não, que às vezes ele orando só por nós, né? Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Quando fala o contrário, a gente já não tem muito o que falar, né? Mas para pedir tem bastante. Profeta Elias, queridos, um homem muito usado por Deus. A palavra do Senhor vai dizer lá em 1 Reis que ele é um homem comum, como eu e você, mas ele tinha comunhão com o Senhor, porque ele era um homem que orava. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lá em 1 Reis 18, 36 e 37, Deus respondeu à oração de Elias com fogo sobre o
do holocausto no Monte Carmelo. Por quê, irmãos? Porque ele orava, ele tinha intimidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago 5,17 vai nos dizer: Elias pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu na terra. Depois ele orou de novo, aí veio a chuva, depois de 3 anos e 6 meses. E por que não falar do nosso Jesus, irmãos? Que orava constantemente, se separava para orar, ensinou a oração aos seus discípulos. Queridos, devemos ter uma vida de oração, devemos ter uma vida de consagração. Eu sei que às vezes estamos cansados, não pensem comigo, é diferente, que não é. Às vezes eu estou cansado, mas nós temos que insistir na oração. Só assim teremos vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Olhem para as Escrituras, estão repletas de milagres e prodígios, cheios de batismo com o Espírito Santo, mas porém sempre condicionado aos períodos de oração, de consagração, de purificação. Precisamos voltar às nossas raízes, precisamos voltar a orar mais, precisamos deixar alguns modernismos de lado. Eu sei que se eu fizer aquilo que está no meu coração, os irmãos vão ficar chateados, mas às vezes eu tenho vontade de fazer algumas cobranças aí. Eu sei que são radicais, mas certamente quando os irmãos entenderem, as coisas começam a andar, os milagres começam a acontecer. Vocês viram aqui, eu já vou encerrar, irmãos. Vocês viram aqui nas Escrituras falando sobre grupos, agora grupo A, grupo B, grupo C. Vocês viram isso falando nas Escrituras? Isso é coisa da igreja moderna. A igreja moderna faz isso. E a consequência disso é desastrosa, que acaba gerando conflito, porque o irmão acha que tinha que ter oportunidade, o irmão acha que tinha que participar do grupo, não participa, enfim. Os irmãos conhecem a história de Cor e Salteado. Verso 42, onde nós vemos: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Percebam, meus irmãos, as maravilhas e sinais, eles obedeceram às diretrizes do Evangelho de Cristo. Primeiro, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Segundo, na comunhão. Terceiro, no partir do pão. Quarto, nas orações. Quinto, tinha temor no coração do povo. O problema é que a geração de hoje é muito imediatista. Queremos tudo no estalar de Deus. Cobramos que Deus responda para nós imediatamente. E não respeitamos essas diretrizes que o Senhor deixou estipulado para o homem. Queremos o milagre da nossa maneira, meus irmãos, do nosso jeito. Queremos tudo sem passar pelas diretrizes do Evangelho, sem passar pelo crivo da santificação. Aleluia, vocês estão entendendo isso, queridos? Quando trilhamos o caminho da obediência, certamente colheremos as consequências de nossas atitudes, e que por certo serão as maravilhas e os sinais que está escrito aqui, aonde eu acabei de ler. Mas é necessário trilhar o caminho da obediência. Precisamos tomar um posicionamento diante de Deus. Precisamos tomar uma atitude de mudança radical, irmãos. Precisamos permanecer firmes em nossos propósitos com Deus. Precisamos nos revestir das armaduras de Deus. Precisamos guardar as Escrituras em nossos corações. Entenda, aqueles irmãos tomaram uma atitude radical, irmãos, de servir ao Senhor. Decidiram seguir a doutrina dos apóstolos. E a consequência era a comunhão que havia entre eles.
era o partir do pão que era constante, eram as maravilhas que aconteciam. Quantos milagres não aconteciam naquele tempo? Por quê? Porque havia comunhão, havia concordância, não havia interesse, eu quero subir mais do que aquele, eu quero ser melhor do que aquela, não havia isso no meio do povo. Se você for olhar para José, meus queridos, ele também tomou uma atitude radical. Ele decidiu não entrar pela prostituição, ele decidiu ser fiel ao Senhor. Isso é atitude radical, irmãos. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foi convocado que toda a nação se prostrasse de joelho para adorar a imagem do rei, eles tomaram uma atitude radical. Que atitude foi essa? Não iremos nos prostrar. Isso é uma atitude radical, irmãos, que não é qualquer um que tem coragem de tomar. Mas todos que tomaram, as Escrituras nos mostra que o Senhor entrou com providência. Aleluia. Quem foi José depois, irmão, dessa atitude que ele tomou? Quem foi Sadraque, Mesaque e Abednego depois dessa atitude que ele tomou? Mas nós temos medo. A palavra do Senhor nos ensina que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu vou encerrar por aqui, senão os irmãos vão fadigar os irmãos. É melhor obedecer, meus irmãos, do que sacrificar. Guarde isso no seu coração. Concluindo só a leitura, versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e perseverando unânimes todos os dias, aonde? Está com a Bíblia aberta aí, irmão? Aonde que eles estavam perseverando todos os dias? No templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Hoje o mais importante, o que é, meus irmãos? É ter o movimento da igreja. Tem que ter salvação de alma, tem que ter pula-pula, tem que ter. Irmãos, tem que ter Bíblia, tem que ter palavra. Tem que ter isso aqui que nós estamos fazendo aqui na noite de hoje, aprendendo na palavra de Deus. É isso aqui que vai libertar o povo. É isso aqui que vai trair o povo para o primeiro amor. Não adianta eu querer viver os milagres de Deus, as bênçãos de Deus, se eu não obedeço aquilo que o Senhor está estipulando para que eu faça. Eu só posso viver a graça do Senhor quando eu obedeço aquilo que o Senhor tem dito na minha vida. Louvado seja o nome de Deus. Coloque de pé em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, a Tua palavra, Senhor, foi ministrada no coração da Tua igreja, Pai. Senhor, eu peço a Ti que ela venha causar o efeito necessário, Pai, em nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, olhar, Senhor, para o alvo, que é o Senhor Jesus, que é a cruz do Calvário. Que nós possamos, ó Pai, ter a nossa mente blindada, Senhor, para que não venhamos nos atrair pelos prazeres desta vida, ó Deus. Que o Senhor possa continuar nos capacitando mais e mais, ó Pai, para que possamos andar, Senhor, segundo a Tua vontade e não a do homem. Que nós possamos, ó Pai querido e santo, ter os nossos olhos fixos no Senhor, ó Deus querido. Que nós possamos andar, ó Pai, de espírito e em verdade, seguindo a doutrina, Senhor, a qual o Senhor nos deixou, abandonando, ó Pai querido, aquelas facilidades as quais o mundo oferece. Oh Deus, que o Senhor possa nos moldar na noite de hoje. Pai, eu sei que a palavra muitas vezes é dura, mas é necessário para o crescimento, Pai, do Teu povo, da nossa alma. É necessário, Pai querido, nós engajarmos, ó Deus, na responsabilidade de trazer uma palavra genuína, a palavra do Senhor. Oh Deus querido e santo, que a Tua palavra, Senhor, possa dar frutos, ó Pai querido, na noite de hoje, e o Teu nome, Senhor, venha ser glorificado mais e mais. É que eu te peço, Jesus, na noite de hoje, e já te agradeço. Amém e amém, Senhor. Queridos, curva a tua cabeça, estenda as suas mãos à frente. Que o grande amor de Deus, nosso Pai,
a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e sublime comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos e juntos com alegria digamos amém. Está encerrado, em nome de Jesus.